4 frutos secos que devem comer e 4 que nunca devem tocar se tiverem mais de 60 anos. Sabiam que o simples hábito de comer os frutos secos errados pode silenciosamente destruir o vosso coração, a vossa memória e até encurtar a vossa vida? A maioria das pessoas acredita que todos os frutos secos são superalimentos, mas para nós, os sêniors, isto simplesmente não é verdade. E a diferença pode ser uma questão de vida ou de morte. Aqui está a verdade chocante, meus amigos. Quase 99% dos sêniors portugueses não têm a mínima ideia de que certos frutos secos podem elevar o colesterol em mais de 40%, aumentar o risco de infartes em até 29% e até piorar as dores nas articulações. Tudo por causa do que contém. Ainda mais aterrorizante, um grande estudo publicado no Journal of Nutrition descobriu que consumir regularmente os frutos secos errados depois dos 60 anos pode aumentar o risco de eventos cardíacos súbitos em até 21%. Antes que pensem que isto é apenas mais uma ronda de táticas de medo ou boatos da internet, deixem-me ser muito claro. Tudo o que estão prestes a ouvir é respaldado por investigações científicas reais, estudos publicados e evidências clínicas. Isto não é exagero nem boato. São factos nos quais podem confiar, e conhecê-los pode ajudar-vos a evitar alguns dos maiores riscos à saúde que nós, os sêniors, enfrentamos hoje. Meu nome é Doutora Isabel Mendes. Sou nutricionista há mais de 25 anos aqui em Portugal, especializada em nutrição para a terceira idade. Trabalho todos os dias com pessoas acima dos 60 anos, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e em consultório privado. Hoje vou revelar-vos exatamente os 4 frutos secos que devem comer e os 4 que precisam de evitar a todo custo. Esperem até ouvirem sobre o fruto seco número 1 da lista dos perigosos. Quase ninguém sabe que é tão perigoso, mas está presente na maioria das misturas de frutos secos consideradas saudáveis. Como é que vos digo isto? Até eu fiquei chocada quando vi os resultados dos estudos mais recentes. Neste vídeo de hoje, vamos fazer uma viagem completa pelo mundo dos frutos secos. Vou explicar-vos exatamente o que cada um faz ao vosso corpo, por que é que alguns são verdadeiros aliados da vossa saúde e por que é que outros podem estar a prejudicar-vos em silêncio. E acreditem, no final deste vídeo, vão olhar para aquele saquinho de frutos secos de forma completamente diferente. Antes de começarmos, digam-me nos comentários de onde são, a vossa idade e quais frutos secos comem todos os dias, ou se os evitam. Estou a ler e a responder a todos os comentários, palavra por palavra. Quero conhecer-vos a todos. E não se esqueçam de deixar um gostô neste vídeo e de se inscreverem no nosso canal para mais vídeos como este. Pela vossa saúde, pela vossa família, vamos começar! Agora vamos entrar na verdade surpreendente sobre os frutos secos para nós, os seniores. Começando pelos frutos secos que devem comer e que podem literalmente acrescentar anos à vossa vida. Anos de qualidade. Anos em que podem brincar com os netos, passear, viajar, viver de forma independente. Número 4 na lista dos bons. Nozes pecan. A maioria das pessoas pensa nas nozes pecan apenas como cobertura de sobremesa ou ingrediente principal de uma tarte, especialmente lá fora, nos Estados Unidos. Mas a verdade é que elas são um dos segredos mais bem guardados da natureza para a longevidade e a prevenção de doenças, especialmente para pessoas com mais de 60 anos. O que diferencia as nozes pecan não é apenas o seu sabor rico e amanteigado. É a combinação única de esteróis vegetais, vitamina E e um verdadeiro exército de antioxidantes, que vai muito além do que é encontrado na maioria dos outros frutos secos. Pensem nisto como um batalhão de soldados a proteger as vossas células. O estudo marcante publicado na revista científica Nutrients descobriu algo verdadeiramente impressionante. Adultos mais velhos que comiam apenas um pequeno punhado de nozes pecan por dia reduziram em até 29% o risco de morrer de doença cardíaca. Um número impressionante que as coloca no mesmo patamar de alguns medicamentos para o coração, mas sem os efeitos secundários, sem o custo, sem a dependência. As nozes pecan contêm um grupo especial de antioxidantes, chamados flavonoides,
Estes compostos não apenas reduzem a inflamação nas artérias, mas também ajudam a reparar o revestimento interno dos vasos sanguíneos. Imaginem isto como enviar uma equipe de reparação para tapar fissuras e manter o fluxo sanguíneo a funcionar sem problemas. Isto pode reduzir dramaticamente o risco de coágulos, infartes e até AVC. Para além disso, as nozes pecan têm um índice glicêmico muito baixo. O que é que isto significa em linguagem simples? Significa que mal elevam o açúcar no sangue, tornando-as um lanche perfeito para quem tem diabetes ou pré-diabetes. E aqui em Portugal, este grupo inclui quase 2 em cada 3 sêniors. É assustador, não é? E por que são tão ricas em gorduras saudáveis? Aquelas gorduras boas de que o vosso corpo precisa? As nozes pecan ajudam a manter a sensação de saciedade. Comem um punhadinho e ficam satisfeitos por horas. Isto ajuda no controle do peso, o que é fundamental depois dos 60 anos. A dona Teresa, 68 anos, de Coimbra, veio ter comigo há uns 6 meses. Dizia-me: doutora, ando sempre com fome, como bolachas o dia todo. Engordei 8 quilos desde que me reformei. Sentia-se mal consigo própria, sem energia, frustrada. Ensinei-lhe a comer um pequeno punhado de nozes pecan a meio da manhã e a meio da tarde. Passadas 8 semanas, perdeu 5 quilos. Disse-me: doutora, já não ando sempre a petiscar. Sinto-me saciada, com mais energia. Se estão cansados de lanches sem graça, experimentem adicionar nozes pecan à vossa aveia ou iogurte pela manhã, ou misturá-las numa granola caseira. Para um toque mais saboroso, temperem as nozes pecan com uma pitada de páprica afumada e um fio de azeite português. Depois assem no forno até ficarem douradas e perfumadas. Cada dentada parece um mimo, mas estão na verdade a proteger as vossas artérias, a fortalecer o vosso sistema imunitário e até a deixar a vossa pele com aspecto mais saudável e jovem. Número 3. Nozes. As nozes têm o formato de pequenos cérebros, já repararam? E isto não é por acaso. É quase como se a natureza estivesse a dar-nos uma pista, porque elas são absolutamente fenomenais para a saúde cognitiva dos sêniors, para a memória, para a concentração, para manter a cabeça clara. Estes frutos enrugados e poderosos contêm a maior concentração de ácidos gordos ômega 3 entre todos os frutos secos. E o ômega 3 é essencialmente o alimento do cérebro para adultos em processo de envelhecimento. O vosso cérebro é composto por cerca de 60% de gordura. Precisa do tipo certo de gordura para funcionar adequadamente. À medida que envelhecemos, o nosso cérebro literalmente encolhe. É uma verdade dura, mas é real. Perde cerca de 5% do seu peso a cada década depois dos 40 anos. Os ômega 3 presentes nas nozes ajudam a combater esse encolhimento, mantendo a flexibilidade das membranas das células cerebrais e permitindo que os nutrientes entrem e os resíduos saiam de forma mais eficiente. Uma investigação da Universidade da Califórnia em Los Angeles mostrou que sêniores que consumiam nozes regularmente obtiveram pontuações significativamente mais altas em testes cognitivos, independentemente da idade, gênero ou etnia. O segredo está na capacidade das nozes de reduzir a inflamação cerebral, que hoje é reconhecida como um fator importantíssimo no declínio cognitivo relacionado com a idade e na demência. Esses ômega 3 funcionam como pequenos bombeiros no vosso cérebro. Apagam os incêndios inflamatórios que podem levar à perda de memória e à confusão mental. Sabem aqueles momentos em que vão à cozinha e esquecem-se do que lá iam fazer? Ou quando não se lembram do nome de alguém que conhecem há anos? Parte disto pode ser inflamação cerebral, mas as nozes não se limitam à saúde cerebral. Contém um composto chamado pedunculagina, que as bactérias intestinais transformam em urolitinas. Estas moléculas ajudam os vossos músculos a permanecerem fortes conforme envelhecem. Isto é crucial porque depois dos 60 anos, perdemos cerca de 3% da nossa massa muscular por ano. Uma condição chamada sarcopenia, que leva à fraqueza, às quedas e à perda de independência. O Sr. Manuel, 74 anos, do Porto, veio ter comigo muito preocupado. Doutora, estou a ficar cada vez mais fraco. Já não consigo carregar as compras do mercado. Tenho medo de cair. Para um homem que sempre foi forte, sempre trabalhou no duro, isto partia-lhe o coração. Comecei a incluir nozes na sua alimentação diária,
juntamente com outros ajustes. Passados 3 meses, a força muscular melhorou visivelmente. Conseguia fazer coisas que já não fazia há anos. Os benefícios das nozes para o sono dos senhores são particularmente impressionantes. Elas são uma das poucas fontes naturais de alimentos que contém melatonina, a hormona que regula o sono. Como a produção de melatonina diminui naturalmente com a idade, muitos senhores sofrem de insônia ou má qualidade do sono. Comer um pequeno punhado de nozes cerca de 1 hora antes de dormir pode ajudar a melhorar tanto a rapidez com que adormecem, quanto a qualidade desse sono. Para obterem os melhores benefícios, experimentem picá-las e polvilhá-las sobre o vosso iogurte matinal, ou adicioná-las a uma salada de espinafres com um fio de azeite português. Se são sensíveis ao amargor, porque algumas pessoas acham as nozes um pouco amargas, tostem-nas levemente numa frigideira seca por alguns minutos. Isto realça um sabor amendoado e quase amanteigado, que é incrivelmente satisfatório, sem sal ou açúcar adicionados. Para sêniores que às vezes têm dificuldade para mastigar, e eu sei que muitos de vocês têm problemas dentários, podem até deixar as nozes de molho durante a noite para as amolecer. Ficam mais fáceis de mastigar e igualmente nutritivas. Número 2. Amêndoas. As amêndoas são um dos frutos secos mais populares do mundo, e aqui em Portugal também são muito apreciadas, e por boas razões. São um verdadeiro superalimento para sêniores que desejam permanecer ativos e independentes. São absolutamente ricas em vitamina E, um antioxidante lipossolúvel que age como um protetor solar para as vossas células. Este poderoso antioxidante atua especificamente na pele, nos olhos e no sistema imunitário. 3 áreas que normalmente apresentam os sinais mais dramáticos de envelhecimento. Estudos mostraram que sêniores com maior ingestão de vitamina E têm um risco 25% menor de desenvolver degeneração macular relacionada com a idade. Esta é a principal causa de cegueira em adultos mais velhos. Um risco 25% menor só por comerem amêndoas. A vitamina E nas amêndoas também ajuda a manter a integridade das membranas celulares, essencialmente mantendo as vossas células mais jovens e resilientes. Comer apenas um pequeno punhado de amêndoas fornece cerca de 48% das vossas necessidades diárias de vitamina E, e vem numa forma natural e de fácil absorção, não de um comprimido ou suplemento sintético. Mas aqui está o que realmente diferencia as amêndoas para os sêniors. O seu impacto no controle do açúcar no sangue. A combinação de gorduras saudáveis, proteínas e fibras cria uma combinação perfeita para a estabilidade glicêmica. Quando comem amêndoas, elas retardam a absorção de açúcar na corrente sanguínea, evitando aqueles picos e quedas perigosos que se tornam mais comuns e mais prejudiciais conforme envelhecemos. Um estudo com sêniores com pré-diabetes descobriu que comer amêndoas diariamente melhorou a sensibilidade à insulina em 20% ao longo de apenas 4 meses. 4 meses! Isto é incrível! Esse controlo glicêmico também se estende ao controlo do peso. Apesar de serem densas em calorias, as amêndoas realmente ajudam os sêniores a manter um peso saudável, porque o seu conteúdo de proteínas e fibras mantém a sensação de saciedade por mais tempo, reduzindo a ingestão calórica total ao longo do dia. As amêndoas também são ótimas para os ossos. Elas são um dos poucos frutos secos que contêm quantidades significativas de cálcio e magnésio. Dois minerais que mantêm o vosso esqueleto forte e ajudam a prevenir a osteoporose. E sabem o que é a osteoporose? É quando os ossos ficam porosos, frágeis e quebram-se com facilidade. Muito comum em sêniores, especialmente nas mulheres depois da menopausa. A dona Fernanda, 71 anos, de Braga, tinha osteopenia, que é o início da osteoporose. Estava muito preocupada, tinha medo de cair e partir a anca. Incluímos amêndoas na sua alimentação diária, juntamente com outros alimentos ricos em cálcio. Na densitometria óssea do ano seguinte, a densidade óssea tinha melhorado. Não estava curada, mas tinha melhorado. Ela ficou tão feliz. Para um lanche que realmente satisfaz, experimentem assar amêndoas cruas no forno, com uma pitada de canela e um toque de alecrim. Ou se os vossos dentes já não são o que eram, e eu compreendo perfeitamente, a pasta de amêndoa é uma forma cremosa e deliciosa de obter todos os benefícios. Basta espalhá-la em torradas integrais ou fatias de maçã para um pequeno almoço ou lanche que realmente apoia a vossa saúde em todos os níveis.
E agora, chegamos ao número 1. Pistácios. Os pistácios conquistam o primeiro lugar na nossa lista de frutos secos, que devem comer porque oferecem uma combinação única de benefícios, que abordam especificamente as preocupações de saúde mais urgentes para os sêniores. Estas pequenas joias verdes são verdadeiros tesouros nutricionais. Os pistácios contêm os níveis mais altos de potássio entre todos os frutos secos, 291 mg por porção, e isto é crucial para o controle da tensão arterial. A tensão alta afeta quase 70% dos adultos portugueses com mais de 60 anos. É frequentemente chamada de assassina silenciosa, porque danifica as vossas artérias sem causar nenhum sintoma. Não dói, não incomoda, mas está lá a fazer estragos. O potássio nos pistácios funciona como uma válvula de alívio de pressão natural para os vossos vasos sanguíneos. Contrabalança os efeitos do sódio, do sal e ajuda as vossas artérias a relaxarem. Imaginem as vossas artérias como mangueiras de jardim. Quando estão tensas e rígidas, a pressão sobe. Quando relaxam, a pressão desce. O potássio ajuda-as a relaxar. Mas o verdadeiro superpoder dos pistácios para os sêniors está no seu perfil único de antioxidantes. São o único fruto seco que contém quantidades significativas de luteína e zeaxantina. São os mesmos antioxidantes encontrados nos vossos olhos. Estes compostos acumulam-se na retina e funcionam como óculos de sol internos, protegendo os vossos olhos da luz azul prejudicial e dos danos oxidativos. Para sêniores que passam mais tempo em computadores e telemóveis, e sei que muitos de vocês agora usam o WhatsApp para falar com os netos, esta proteção é inestimável. Estudos mostram que pessoas que consomem altos níveis de luteína e zeaxantina têm um risco 40% menor de desenvolver cataratas e degeneração macular relacionada com a idade. 40% menos risco de ficar cego. É extraordinário. A qualidade proteica dos pistácios é excepcional. Contém todos os 9 aminoácidos essenciais em proporções que os tornam uma fonte de proteína completa. Isto é raro em alimentos de origem vegetal e particularmente importante para sêniores, que podem ter dificuldade em obter proteínas de qualidade suficiente. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente no uso de proteínas, exigindo até 50% mais do que adultos mais jovens para manter a massa muscular. Os aminoácidos dos pistácios são prontamente absorvidos e utilizados pelo organismo envelhecido, ajudando a manter a força muscular, a função imunitária e a cicatrização de feridas. Caíram e fizeram um arranhão? Com boa proteína, a ferida cicatriza mais rápido. Para além disso, os pistácios têm a menor contagem de calorias entre os frutos secos, ao mesmo tempo que fornecem nutrição substancial. Tornam-nos perfeitos para sêniores que precisam de densidade nutricional sem calorias excessivas. E o controle natural de porções também é incorporado ao próprio alimento. Como é necessário abrir cada casca individualmente, o consumo é naturalmente mais lento, dando tempo ao cérebro para registrar a saciedade e evitando o excesso. O Sr. Carlos, 69 anos, de Setúbal, tinha tensão arterial muito alta. Tomava medicação, mas ainda assim os valores não desciam como deviam. Começou a comer pistácios todos os dias como lanche, juntamente com outros ajustes na alimentação, claro. Passados 2 meses, a tensão tinha descido significativamente. O médico dele até reduziu a dose do medicamento. Estas foram as 4 melhores escolhas: nozes pecan, nozes, amêndoas e pistácios. Memorizem estes 4. São os vossos aliados, os vossos amigos, os vossos protetores. Mas agora, meus amigos, precisamos de falar da outra face da moeda. Vamos revelar os 4 frutos secos que todo sênior deve evitar a todo custo. E atenção, alguns destes vão surpreender-vos. Podem até estar no vosso armário da cozinha neste momento. Prestação, muita atenção, porque o próximo é particularmente traiçoeiro. Número 4 na lista dos maus: nozes de macadâmia. À primeira vista, as macadâmias podem parecer inofensivas. São luxuosas, deliciosas e encontradas em tudo, desde misturas sofisticadas de frutos secos até bolachas de alta qualidade. Muitas vezes vêm em caixas bonitas, parecem um presente de luxo. Mas aqui está o perigo oculto. As macadâmias são um dos frutos secos com maior teor de gordura disponíveis.
Impressionante 75% das suas calorias provém de gordura pura. Embora contenham algumas gorduras monoinsaturadas saudáveis, o problema está na forma como interagem com organismos mais velhos, especialmente quando consumidas em excesso. E sabem o que acontece? As pessoas comem em excesso porque são tão saborosas. Um facto pouco conhecido é que as macadâmias também são ricas em ácido palmítico, um tipo de gordura saturada que tem sido diretamente associado ao aumento dos níveis de colesterol. LDL. O LDL é o tipo mau, o tipo que entope as artérias e abre caminho para infartes e AVC. Os seniores já são mais vulneráveis ao acúmulo de colesterol, porque as nossas artérias naturalmente endurecem com a idade, tornando qualquer colesterol extra proveniente dos alimentos muito mais perigoso. Para além disso, as macadâmias são frequentemente vendidas torradas em óleo ou cobertas de chocolate, e isto acrescenta ainda mais gorduras e açúcares não saudáveis. Esta combinação pode tornar o sangue mais espesso e viscoso, aumentando o risco de coágulos. Um perigo oculto para qualquer pessoa com mais de 60 anos. Estudos também mostraram que o alto consumo de gorduras saturadas pode desencadear inflamação silenciosa no organismo, piorando dores nas articulações, problemas de memória e até problemas de pele ao longo do tempo. Embora comer algumas macadâmias ocasionalmente não seja o fim do mundo, torná-las parte regular da vossa rotina de lanches pode silenciosamente comprometer a vossa saúde cardiovascular. E olhem, existem tantas opções melhores de frutos secos disponíveis. Por que haveriam de arriscar com as macadâmias? Se estão com vontade de algo cremoso e rico, experimentem trocar por nozes pecan ou nozes que já falamos. Oferecem essa textura satisfatória sem um impacto negativo no colesterol. Número 3. Castanhas de caju. As castanhas de caju são outra opção que frequentemente engana as pessoas ao fazê-las pensar que estão a fazer uma escolha saudável. São populares, estão em todo lado, até em misturas para aperitivos nos bares. Mas para os sêniors, elas apresentam riscos sérios que nem sempre são discutidos. Um dos maiores problemas com as castanhas de caju é o seu altíssimo teor de oxalato. Os oxalatos são compostos químicos vegetais que, em grandes quantidades, podem acumular-se nos rins e formar pedras. Aquelas pedras nos rins, aqueles cálculos renais, aglomerados duros e dolorosos que podem bloquear o fluxo de urina e até levar a infecções. Os sêniors já correm maior risco de desenvolver cálculos renais, devido a mudanças naturais nos rins e à desidratação. Muitos de nós não bebem água suficiente. Portanto, consumir oxalatos extras provenientes das castanhas de caju pode elevar silenciosamente esse risco ainda mais. E pedras nos rins são extremamente dolorosas. Já tive pacientes que me disseram que é pior que um parto. Mas isso não é tudo. As castanhas de caju são surpreendentemente ricas em hidratos de carbono, em comparação com outros frutos secos. E esses hidratos de carbono podem causar picos de açúcar no sangue mais intensos do que poderiam esperar, especialmente quando as castanhas de caju são consumidas sozinhas ou em grandes quantidades. Para pessoas com mais de 60 anos, que são mais propensas a ter diabetes ou pré-diabetes, estas oscilações glicêmicas podem levar a altos e baixos perigosos, fadiga e névoa mental. Muitas marcas também torram as suas castanhas de caju em óleos vegetais baratos, que são ricos em gorduras ômega 6 inflamatórias. O excesso destas gorduras pode piorar as dores nas articulações, contribuir para a inflamação crônica e até prejudicar as capacidades naturais de cura do organismo. Para aqueles que lidam com tensão alta, as castanhas de caju são frequentemente muito salgadas, e o sódio pode elevar a vossa tensão arterial ainda mais, aumentando o risco de AVC ou infartes. Mesmo as castanhas de caju sem sal podem ser um perigo oculto para quem tem problemas renais ou cardíacos. Portanto, é melhor consumi-las raramente, se é que devem fazê-lo, especialmente quando existem opções de frutos secos mais seguras e benéficas para escolher. Por que arriscar? Número 2. Castanhas do Brasil. Ah, as castanhas do Brasil! São frequentemente elogiadas como fonte de selênio, um mineral que o vosso corpo necessita em pequenas quantidades para manter a tireoide saudável e o sistema imunitário forte. Aqui está o problema,
e este é grande. As castanhas do Brasil não têm apenas um pouco de selênio, têm mais de 100 vezes a quantidade diária recomendada numa única porção. Às vezes, mais de 500% do que o vosso corpo precisa. Isto é assustador. Os seniores são especialmente vulneráveis ao excesso de selênio, porque conforme envelhecemos, os nossos rins e fígado não conseguem processar o excesso de minerais com a mesma eficiência. Isto significa que o acúmulo tóxico ocorre com mais facilidade. O envenenamento crônico por selênio, chamado selenose, não se manifesta imediatamente. Começa subtilmente com sintomas como fadiga crônica, queda de cabelo, náusea, dores nas articulações e até problemas de memória. Sintomas fáceis de atribuir ao envelhecimento, mas que podem significar que o vosso corpo está a ser envenenado silenciosamente. Pensam que é só velhice, mas pode ser intoxicação. Podem pensar, vou comer apenas algumas de uma vez. Mas os números são chocantes. Apenas 2 castanhas do Brasil podem fornecer a dose diária completa de selênio. E comer mais de 4 ou 5 por dia regularmente é considerado potencialmente tóxico para a maioria dos adultos, especialmente para os sêniores. O conteúdo radioativo das castanhas do Brasil é outro facto surpreendente que a maioria das pessoas desconhece. As árvores de castanha do Brasil absorvem rádio do solo, tornando estas castanhas até 1000 vezes mais radioativas do que outros alimentos. Embora os níveis não sejam imediatamente perigosos, o consumo regular leva ao acúmulo nos ossos, onde o rádio substitui o cálcio. Para sêniores que já lidam com osteoporose ou problemas de densidade óssea, este acúmulo radioativo acelera a deterioração óssea e aumenta o risco de fraturas. Estudos descobriram que pessoas que consomem castanhas do Brasil regularmente apresentam aumentos mensuráveis na exposição à radiação, um risco que nenhum sênior deveria correr, dado o aumento da suscetibilidade ao cancro que acompanha o envelhecimento. A dona Rosa, 72 anos, de Aveiro, comia castanhas do Brasil todos os dias porque lhe tinham dito que faziam bem à tiroide. Chegou ao meu consultório com queda de cabelo, unhas quebradiças, cansaço extremo. Fizemos análises e o selênio estava altíssimo, em níveis tóxicos. Parou imediatamente com as castanhas do Brasil e, ao fim de 3 meses, os sintomas melhoraram significativamente. E agora chegamos ao número 1 da lista dos perigosos. O pior de todos. E este vai chocar muita gente. Número 1. Amendoins. Os amendoins encabeçam a nossa lista de perigos, porque nem sequer são frutos secos de verdade. São leguminosas, da mesma família do feijão e das ervilhas. E essa diferença biológica torna-os singularmente prejudiciais para os sêniores. Os amendoins contêm alguns dos níveis mais altos de aflatoxinas entre todos os alimentos. As aflatoxinas são substâncias cancerígenas produzidas por um fungo que cresce nos amendoins durante o armazenamento. Embora adultos mais jovens geralmente consigam desintoxicar pequenas quantidades de aflatoxinas, a função hepática dos sêniores diminui com a idade, tornando-os muito mais suscetíveis ao acúmulo de aflatoxinas. A exposição prolongada às aflatoxinas, mesmo em pequenas quantidades, aumenta significativamente o risco de cancro do fígado. E este risco multiplica-se se tiverem alguma condição hepática pré-existente ou consumirem álcool regularmente. Estudos mostraram que sêniores que comem amendoins regularmente têm níveis de biomarcadores de aflatoxinas no sangue até 60% mais altos em comparação com aqueles que os evitam. A resposta inflamatória desencadeada pelos amendoins em adultos mais velhos é simplesmente alarmante. Os amendoins contêm múltiplos compostos inflamatórios, incluindo lectinas e ácidos gordos ômega 6 em proporções problemáticas. Para sêniores, cujos níveis basais de inflamação já estão elevados devido ao envelhecimento, um fenômeno chamado inflamação crônica de baixo grau, adicionar amendoins à dieta é como deitar gasolina no fogo. Esta inflamação não apenas causa dores e rigidez nas articulações, ela acelera todos os aspectos do envelhecimento, desde o declínio cognitivo até as doenças cardiovasculares. Investigações mostraram que sêniores que eliminam os amendoins da sua dieta experimentam reduções significativas dos marcadores inflamatórios como proteína C reativa
e interleucina 6 em apenas 4 semanas. O aspecto mais perigoso dos amendoins para os sêniors é o seu perfil de alergênios combinado com interações medicamentosas. As alergias aos amendoins podem desenvolver-se em qualquer idade, e novas alergias aos amendoins em sêniors são cada vez mais comuns. Mas, frequentemente, não são diagnosticadas porque os sintomas podem ser subtis e imitar outras condições relacionadas com a idade. Estas reações podem variar de problemas digestivos e problemas de pele até dificuldade para respirar e anafilaxia, que pode ser fatal. Ainda mais preocupante, os amendoins interferem com numerosos medicamentos comumente prescritos para sêniors, incluindo anticoagulantes, aqueles medicamentos para afinar o sangue, inibidores da ECA para a tensão e certos antidepressivos. As proteínas dos amendoins podem ligar-se a estes medicamentos no trato digestivo, reduzindo a sua eficácia e potencialmente levando a consequências graves para a saúde. Para sêniores que tomam múltiplos medicamentos, o que inclui cerca de 90% dos adultos portugueses com mais de 65 anos, adicionar amendoins a esta equação cria uma situação imprevisível e potencialmente fatal. A combinação de exposição às aflatoxinas, resposta inflamatória, risco de alergia e interferência medicamentosa torna os amendoins a pior escolha absoluta para qualquer pessoa com mais de 60 anos. O senhor Antônio, 70 anos, de Faro, comia amendoins torrados todos os dias enquanto via televisão. Era um hábito de décadas. Começou a ter dores nas articulações terríveis, fadiga, problemas digestivos. Quando finalmente veio ter comigo e eliminamos os amendoins da dieta dele, juntamente com outros ajustes, em 6 semanas sentiu uma melhoria dramática. Disse-me, doutora, sinto-me 10 anos mais novo. Meus queridos amigos, como viram, nem todos os frutos secos são iguais, especialmente quando se trata da saúde dos sêniores. Pensem como estas pequenas escolhas se acumulam. Cada punhado de frutos secos é uma decisão sobre o vosso futuro. Sobre se vão poder brincar com os netos, viajar, ser independentes, ou se vão estar doentes, dependentes, numa cama de hospital. Vamos recapitular tudo o que aprendemos hoje. Os 4 frutos secos que devem comer. Primeiro, nozes pecan, para proteger o coração e as artérias. Segundo, nozes, para manter o cérebro jovem e a memória ativa. Terceiro, amêndoas, para os olhos, a pele e o controle do açúcar. Quarto, pistácios, para a tensão arterial e a força muscular. Os 4 frutos secos que devem evitar. Primeiro, amendoins, pelo risco de aflatoxinas, inflamação e interferência com medicamentos. Segundo, castanhas do Brasil, pelo excesso de selênio e radioatividade. Terceiro, castanhas de caju, pelos oxalatos e picos de açúcar. Quarto, nozes de macadâmia, pelo excesso de gorduras saturadas e impacto no colesterol. Lembrem-se destes 8. 4 amigos, 4 inimigos. Pela vossa saúde, pela vossa família, façam escolhas inteligentes. Não é difícil, não custa mais dinheiro. É apenas uma questão de saber o que escolher no supermercado. Agora quero ouvir de vocês. Notaram alguma mudança na vossa saúde depois de mudarem as vossas escolhas de frutos secos? Algum dos frutos secos que nunca devem tocar vos surpreendeu? Partilhem comigo as vossas experiências e opiniões nos comentários embaixo. Adoro ouvi-las. Leio todas, respondo a todas. Se este vídeo foi útil, e espero sinceramente que tenha sido, por favor, deixem um gostô e partilhem com alguém que possa precisar. Pode ser um familiar, um amigo, um vizinho. Juntos, vamos ficar mais saudáveis. E se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se e ativem o sininho para receberem mais informação sobre saúde desenvolvida especificamente para nós, os sêniors. Muito obrigada por terem ficado comigo até o fim. Cuidem-se, cuidem da vossa alimentação, cuidem da vossa saúde. Pela família, pelos netos, por vocês próprios. Tenham uma semana com muita saúde e até o próximo vídeo.